Motivos pelos quais você deveria começar a ler a Bíblia. Urgente, se você ainda não fez. Gente, eu sou a Mel, eu tenho mais de 20 anos como cristã. E infelizmente, o que eu tenho para contar para vocês é que eu nunca li a Bíblia completa. E eu falo isso com vergonha, sabe? Porque eu realmente amo Deus, eu realmente levo o evangelho a sério, mas eu tenho isso para dizer, eu nunca li a Bíblia completa. E isso é muito grave para um cristão. Faz muitos anos que eu tenho feito tentativas de conseguir realizar esse feito e não tinha conseguido, não estava conseguindo ler, gente. Eu sou uma pessoa que gosta da leitura, mas eu tenho uma preguiça enorme de ler. Eu nunca fui uma pessoa que tinha esse hábito, sabe? Então era muito difícil. Eu não lia livro nenhum praticamente, eu lia pouquíssimos, e a Bíblia era mais um livro que eu não conseguia ler direito. E a Bíblia não é um livro que você lê de qualquer forma, ele é denso, requer um cuidado na leitura, sabe? Você às vezes tem que ir, voltar para entender alguma coisa e tem que orar, pedir sabedoria a Deus, porque não é um livro qualquer, é um livro com muita sabedoria, né? É um livro aí que Deus deixou para a gente conhecer ele. Então, eu não conseguia. Eu achava cansativo, eu sentia sono, eu não conseguia ler mais de 3 páginas, eu esquecia, então, vou fazer esse propósito. E um dia eu lia 30 capítulos, aí depois, 6 meses depois, eu lia de novo. E só lia na igreja. E na igreja, quando os pastores estão pregando, é pouquíssima coisa que eles falam, vai em tal versículo, vai em tal lugar. É muito pouco para um cristão sobreviver disso em relação à leitura bíblica. E tem uma coisa que eu não gosto, é de ser papagaio. Então, assim, eu não fico repetindo o que eu ouço aí dos pastores e tal, sabe? De qualquer jeito. Porque eu não tenho certeza se isso tá na Bíblia, se isso tá certo. Por isso que eu preciso ler urgentemente. Nos últimos tempos, eu até parei um pouco de falar, de gravar conteúdo sobre Deus, sobre o Evangelho, porque eu estava assim, me sentindo incompleta. Eu já li várias coisas na Bíblia, várias partes, vários livros, mas não todo. E eu preciso disso para saber se o que eu estou falando faz sentido ou se eu estou sendo só um papagaio repetindo o que os outros falam. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nem todos os pastores são sérios. E às vezes eles podem até ser sérios, mas eles podem ter interpretações erradas sobre algumas partes. Porque acontece, né? Tem coisa que é interpretação ali. Então a gente precisa também ir na mesma fonte. E sabe o que é incrível? Assim como o rico e o pobre dormem à noite, todo mundo tem que dormir e comer, senão morre. A Bíblia é a mesma coisa. O pastor lê, o maior pastor de todos lê, o levita lê a mesma Bíblia, e aquele membro da igreja mais simplesinho, ele lê a mesma Bíblia, ele tem acesso à mesma. E, infelizmente, se você for olhar as estatísticas da igreja, muita gente não lê a Bíblia e só vive do que ouve. E isso é muito grave. Pastores, se vocês estão me escutando, líderes de jovens, etc., influenciem, batam na tecla sobre a leitura da Bíblia. Eu vejo pouco isso. Tem que bater mais, galera, bater no sentido de incentivar mais a galera a ler, vocês que estão aí como líderes. É muito importante, eu vejo pouco disso. Então, meu conselho aí para os líderes. Mas, gente, o que que acontece, né? Eu comecei essa jornada aí há 2 anos para ler a Bíblia completa. Eu comecei de Gênesis. Eu já tinha lido outros livros, mas aí comecei ali do zero para ir até o final. E nessa eu acabei fazendo alguns intervalos, me distraindo. Acho que tem 2 anos que eu comecei, gente. Mas nos últimos meses, acho que os últimos 6 meses eu peguei firme e eu tô acelerando na leitura. E o que que me ajudou? Eu desenvolvi o hábito de ler a Bíblia. Porque, gente, é um hábito, assim como escovar o dente, como treinar, como comer certo, como dormir no horário. Ler a Bíblia é um hábito que você precisa criar um plano e desenvolver, senão não vai dar certo para quem tem dificuldade. Então, qual foi o meu plano? Ler um capítulo por dia. Eu comecei com Provérbios, um provérbio por dia. Isso foi muito bom, porque aquele provérbio meio que ele para o dia inteiro para eu ficar meditando e desenvolvendo na minha cabeça raciocínios sobre ele. E, sabe, era muito gostoso fazer isso. Aí depois de Provérbios eu fiz com um Eclesiastes por dia, um capítulo por dia, e isso me ajudou muito a criar esse hábito. Um hábito, se eu não me engano, são 21 dias para ele ser desenvolvido.
Gente, é bem interessante isso. E depois que eu comecei a fazer esse método, eu passei a depois eu comecei Salmos. Não, não, em Provérbios mesmo. Aí o que aconteceu? Enquanto eu lia um por dia de Provérbios, eu ia para outros livros e lendo vários capítulos assim, sem meta, entendeu? Era um provérbio por dia e vários capítulos de outros livros. Agora eu estou em Oséias. Eu achei que eu não ia vencer Levíticos, Êxodo e Números. Eles são livros bem densos, com muitos detalhes, com muitos números, matemática e afins e medidas. E eu achei que eu não conseguiria. Eu sempre travava nesses livros. Toda vez que, em outras vezes que eu tentei fazer esse desafio, eu travava nesses livros, eles são complicados de ler. Mas dessa vez, Deus me deu uma nova interpretação ali das coisas que estavam nesses livros. Eu comecei a ter uma visão do cuidado de Deus com a obra dele, com a casa dele, como ele é detalhista e como que ele envolve as pessoas por um propósito. Foi bem interessante ler dessa vez com uma outra ótica, tá? Então, venci aí esses livros. Agora falta muito pouco, porque os livros que faltam do Velho Testamento são bem pouquinhos os capítulos. E logo eu finalizo aí o Velho Testamento. E o Novo é pequeno em relação ao Velho, é bem menos assim. Gente, eu tô muito feliz porque eu quero ter certeza do que está escrito aqui, sabe? Eu quero poder falar, eu li a Bíblia completa, mas não tipo para se engrandecer para ninguém ou uau, ela leu. Não, é para eu saber do que esse do livro se trata, mas não porque os outros me falaram do que ele se trata, porque eu vi. E também, gente, a questão de você ler todos os dias a Bíblia cria uma intimidade com o seu Deus, sabe? Que você serve. Você começa a entender a identidade de Deus. Tem tanto ensinamento maravilhoso. Gente, tem tudo na Bíblia. Tem conselho para casamento, para criação de filhos, para liderança, para saúde. Tem todas as matérias, matemáticas, geografia, ciências, biologia, tem tudo aqui, química, gente. É surreal, sabe? O poder desse livro aqui, inspirado por Deus. Gente, aqui é a palavra de Deus, né? E é um ouro, sabe? É um ouro. Em muitos lugares, essa palavra aqui, ela não pode ser lida, as pessoas não podem ter Bíblias, as Bíblias são proibidas. E a gente tem fácil acesso, sabe? A gente precisa valorizar. Ela tem sido a minha melhor amiga todos os dias. Eu vou e busco uma porçãozinha de Deus aqui dentro, cara. Tá sendo assim sensacional. Tô me sentindo muito feliz nessa jornada. E esse desenvolvimento do hábito ele foi muito importante. Agora, e sabe o que acontece? Me desenvolveu não só para a leitura da Bíblia, mas eu já estou mais lendo outros livros também de uma forma que não é cansativa. Eu não estou ficando cansada, eu estou feliz em ler. Às vezes eu quero continuar lendo, eu tenho que parar por causa do tempo, das outras coisas. Então hoje eu tenho uma satisfação muito grande de ler a Bíblia, porque quando eu abro isso aqui, eu sinto um poder saindo dela, sabe? Literalmente, assim, transformador. E a gente é o que a gente consome. A gente fica lá muito tempo no Instagram, na Netflix, não sei aonde, o dia inteiro, sabe? Pouquíssimo sobre Deus, sobre a palavra. Então, isso precisa fazer parte da nossa rotina, é urgente. O pastor Felipe Parente, ele fez um Parenteflix, que é o desafio da Bíblia em 100 dias. Então, todo dia nas gravações lá, tem várias gravações, e cada gravação é de um capítulo, de uma sequência de capítulos de algum livro. Então, conforme eu vou lendo, eu vou nesse vídeo que tem relação com o que eu tô lendo, com qual capítulo, livro que eu tô lendo, e aí eu me aprofundo no estudo que ele traz. Porque nesse primeiro momento, a minha ideia é ler a Bíblia completa e depois voltar e fazer um estudo mais detalhado. Então é isso. Lê sua Bíblia, hein? Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. Me ajuda aí, eu tô tentando crescer aqui no YouTube, é difícil.